Mateus 17, 14 e 21. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: por causa de vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É até interessante, né? A cura do jovem lunático. Forte essa palavra. E essa palavra nasceu, eu estava preparando uma outra palavra, mas semana passada eu e a Carol, nós debatemos muito as coisas do Senhor, falamos muito acerca da obra, e nós observamos bastante, assim, a necessidade dos irmãos, como os irmãos estão levando na fé, porque nós temos aqui a casa de Obed-edom, a casa de Ruth, mulheres conectadas, então nós estamos ligados intimamente com os irmãos, e nós sentimos o termômetro. Então nós como pastores, o que acontece? Nós como pastores, nós temos que buscar algo que vá falar com os irmãos, buscar em Deus: Senhor, o que o Senhor quer para falarmos com os nossos irmãos, trazermos à luz da Tua Palavra a Tua vontade. E a Carol vinha me falando sobre algo, sobre inanição espiritual, no momento decisivo em que as pessoas precisam ter um determinado posicionamento. O que acontece? Elas estão dentro da igreja, elas recebem a palavra, mas elas não têm nada a oferecer, e isso é muito preocupante. Por quê? Porque demonstra o quê? Que as pessoas estão ainda precisando entender que alimento elas estão buscando para as suas vidas, e como elas devem aplicar no seu dia a dia. E isso é uma falha muito grande em nosso meio, porque muitas vezes nós estamos na igreja, indo à casa do Senhor, mas nós não estamos entendendo a essência disso, e estamos às vezes encarando como mais um encontro social que nós temos, que é o grande erro, porque aqui nós recebemos aqui a substância, a proteína e o carboidrato que nós recebemos para o nosso corpo, a palavra nos fornece também para o nosso espírito, amém? Então, esta palavra tem tudo a ver com este comentário que eu acabei de dizer aqui. Por quê? Porque nós vamos entrar aqui em 3 cenários. O primeiro cenário é de quem está vivendo um determinado problema. O segundo cenário é de quem está apto ou não a ajudar neste problema. E o terceiro cenário é quem realmente encerra o problema. Amém? E é interessante que no instante anterior a esta mensagem, Pedro, João e Tiago, eles experimentam a verdade sobre o Senhor. Eles passam por aquele momento que chama o momento da transfiguração de Cristo no monte. Então eles enxergam a verdadeira glória do Senhor. É muito bonito isso, e forte, né? Jesus se revelando para aqueles 3 íntimos discípulos. E quando Jesus desce do monte com seus discípulos, ele se depara com uma multidão, e do meio desta multidão, um homem se lança aos pés de Jesus. Ele busca o Senhor, e na verdade não era apenas um homem, era um pai aflito, um pai ali precisando de ajuda para que o seu filho fosse curado. E ele fala para Jesus: Senhor, o meu filho, ele é lunático, ele está endemoniado, o inimigo o lança no fogo, o lança na água, tenta matá-lo, ele é mudo, ele é surdo, ele tem tantas coisas que o inimigo faz com ele, Senhor.
e ali aquele homem apresenta aquele grande problema para o Senhor, ou seja, naquele momento ele recorre ao Senhor, assim como nós estamos fazendo hoje, nós estamos recorrendo ao Senhor. E neste primeiro momento o cenário é um cenário de desespero, é um pai que busca uma ajuda, porque qual o pai e qual a mãe que em sã consciência, digo pais e mães com P e N maiúsculo, não querem que seus filhos estejam curados, não buscam o amparo para os seus filhos em todas as situações. E aí o que acontece aqui? Era detectada neste momento uma enfermidade espiritual, porque uma pessoa possessa por demônios, ela está passando por uma enfermidade espiritual. O inimigo aproveita uma brecha, e a partir do momento que existe essa brecha, o inimigo entra e tenta controlar a situação. E exatamente esta cena se assemelha com o que muitas pessoas estão vivendo em suas vidas, não só na possessão do inimigo, mas também enfermidades, como eu falei aqui, enfermidade espiritual, mas tem as enfermidades de ordem física, que a enfermidade espiritual, ela vai acabar resbalando na enfermidade física, mental. É como sempre nós falamos, nós temos a saúde física, mental e espiritual. E aí o que acontece aqui? Muitas pessoas estão nesse cenário, estão sofrendo, e sofrendo com Alzheimer, câncer, Parkinson, doenças psicossomáticas, uma série de tipos de doenças, síndromes. E é interessante que a pessoa que está enferma, ela está num cativeiro, e quem dá o respaldo para essa pessoa, quem cuida dessa pessoa, quem participa deste momento da pessoa que está enferma, também está inserido num cativeiro. E não é uma situação fácil. É só nós observarmos os hospitais. O hospital é um lugar de cuidado, de cura, sim, mas ali existem pessoas cativas, que não podem ter a mobilidade normal, não têm condições disso, e isso é assim, é o momento em que o ser humano, ele está mais fragilizado, degradado. Então é uma situação realmente complicada, e quem está junto neste barco, está também num cativeiro. Só que é interessante que o pior de tudo é que muitas pessoas que estão passando pela prova da enfermidade, ou quem está ajudando alguém na enfermidade, passando junto com esta pessoa, às vezes não tem o discernimento espiritual, tá? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa se conformando com a situação. A pessoa, ela não tem uma capacidade de reação. Ela tem o quê? Os cuidados, aquela rotina necessária ali para tentar que a pessoa, né, o remédio, algum outro tipo de assistência, para que a pessoa tente, a pessoa venha a tipo assim, se restabelecer. E o principal falta muitas vezes, que é uma capacidade de reação de maneira correta, porque é uma batalha. E quando nós estamos em uma batalha, nós temos que nos portar como? Devemos nos portar como guerreiros. E uma pessoa que se conforma e não tem a capacidade de reagir, ela não é um guerreiro. Ela está o quê? Realmente cativa. E muitas dessas pessoas que estão nessa situação, o que acontece com elas? Elas começam a ter esse conformismo e dizer: aqui vai ser o meu fim, é por aqui mesmo. E elas começam a agir da seguinte maneira: é assim mesmo a vida, temos que aceitar, todo mundo um dia vai passar por isso, todo mundo um dia vai passar por isso. Ou seja, ela já traz para a realidade dela todo mundo. Para quê? Porque ela está tentando se conformar com aquela situação. Então ela fala: se todo mundo vai passar, eu passo também, então eu vou me conformar com essa situação. Aí o que acontece? Ela justifica o problema dela e se conforma.
Então, para ela tem o seguinte, que o inevitável vai chegar. Um dia eu vou ter dores, vou ser dependente de remédio, vou ser dependente de alguém, vou ser dependente de uma situação, porque eu vou passar por isso. Então ela já toma mentalmente essa situação, ela já toma mentalmente essa situação, e o que acontece? O corpo dela reage para isso. E isso é porque eu nem entrei aqui nos hipocondríacos, né? Se está pingando um colíriozinho ali, o hipocondríaco veio e falou: o que você está pingando aí? É um colírio aqui. Ah, eu também estou com o mesmo problema, coloca aqui um pinguinho para mim. Ou senão aquelas pessoas que elas têm a necessidade de o quê? De ter uma doença para chamar de sua. São aquelas pessoas que não têm nada e elas promovem isso para a vida delas. Elas têm essa necessidade de dizer para os outros: ah, eu estou doente. Ah, eu estou. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela é tão carente que ela quer chamar a atenção para uma doença para ver se as pessoas têm uma compaixão, uma misericórdia delas. E o que acontece? As pessoas não têm isso por ninguém. Principalmente se você se torna uma vítima dessa situação. E isso é muito sério, porque a pessoa não está enxergando ela está cativa de uma dependência, que é assim, a pessoa fala assim: é que você não chegou no Zenta ainda. Quando você chegar no Zenta, você vai ver o tanto de remédio que você vai tomar. Está repreendido, irmão, está repreendido, irmã, em nome de Jesus. Eu não vou passar por nada disso, porque eu conheço gente com 90 anos de idade, que estão aí, firme e fortes, com uma capacidade mental incrível. O que acontece? É natural que quando nós vamos envelhecendo, a nossa estrutura tende realmente a dar uma debilitada por causa da idade, faz parte. Mas o que acontece? Você tendo uma mente sadia, uma mente firme em Deus, o corpo ele se reabilita também. Lógico que você não vai se tornar um atleta de 18 anos de idade, vai ser tudo à medida conforme a sua idade, mas também você está com 70 anos, está parecendo uma pessoa de 200. Você está com 60 anos de idade, está parecendo uma pessoa de 90, 100 anos de idade. Mas por quê? Porque a pessoa, ela se condiciona muitas vezes a isso também. E olha só, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, olha o que a palavra nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? É isso. Nós temos que, se nós estamos crendo, nós temos que crer que ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas e situações, e ele recompensa aquele que crê. Ou seja, temos que combater. Se nós cremos num Deus, em Jesus, que levou todos os nossos males e enfermidades, tudo aquilo que nos faz mal na cruz do Calvário, por que nós não estamos vivendo esse tempo? Lógico que tudo tem um propósito, tudo tem que ser ponderado, mas eu estou dizendo o seguinte, que nós no campo da fé desafiamos a medicina, a ciência, porque o campo da fé não se tem pesquisa, a fé você se comprova vivendo. A fé é o experimento de Deus sobre as nossas vidas diariamente, é viver crendo. É como a pastora Karen diz assim: coloca o pé e o chão vem embaixo, Deus coloca o chão embaixo. Coloca o pé, Deus coloca o chão embaixo. E assim vai, porque se nós falarmos para uma pessoa enferma: tenha fé, você vai melhorar. Assim, você dá uma palavra de bom ânimo para ela, e quem olha lá fora, um médico, ou seja, céticos, né? Existem muitos homens na medicina de Deus também, mas os céticos vão falar: vem aí mais um maluco. A pessoa está com 3 meses de vida, e aí tem gente aí falando dessas besteiras. E eu já vi gente que teve decreto de 3 meses de vida e está há 15 anos, 20 anos vivendo ainda. Amém?
E aquele pai, o interessante dele que nós temos que tomar nesse primeiro cenário, que é quem está vivendo o problema, o que ele fez? Ele contrariou o problema, porque ele viu em Jesus e viu nos discípulos, primeiramente nos discípulos, depois em Cristo, o que? Ele viu uma possibilidade do filho ser curado, e ele teve fé para isso, porque ele desafiou uma multidão de curiosos, ele desafiou barreiras, porque o que acontece? Com certeza aquele homem era envergonhado também por essa situação, ele tinha muita vergonha, preocupação, ele tinha muitas dores, então aquilo também foi um processo de cura na vida dele, porque ele estava cativo junto também, então ele se lançou. E é interessante que as grandes curas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foi sempre um momento em que foi contrariado o diagnóstico, foi sempre movendo-se a favor de Deus e Jesus, e tocando o coração do Pai, e tendo uma resposta diferente. Quer ver um exemplo? Lá no Antigo Testamento, o rei Ezequias, o profeta Isaías, ele chega para o rei Ezequias e diz assim: Ezequias, arruma a tua casa, que Deus vai te recolher. Ele estava com uma enfermidade, e o que Ezequias faz? Eu imagino que a palavra diz que ele chorou, que ele se prostrou, que ele foi para um canto e fez isso. Eu imagino que normalmente as pessoas rasgavam as suas vestes. Eu fico vendo Ezequias rasgar as suas vestes reais, Ezequias chorando compulsivamente, chorando e pedindo e clamando ao Senhor compulsivamente. E o que acontece? Deus muda o decreto. E aí o profeta diz: serão 15 anos acrescentados na sua vida, Ezequias. E Ezequias volta a ter a sua vida normalmente. Ou seja, ele fez o quê? Ele foi contra aquilo que foi decretado, e era um decreto do próprio Deus. Então, será que Deus não é capaz de mudar o decreto que tem sobre as nossas vidas também? Claro que é. Qualquer decreto, em qualquer área, Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. A mulher do fluxo de sangue, ela fala: se eu tocar apenas a orla das suas vestes, eu serei curada. Então aquela mulher, tida como impura, que não podia estar no meio da multidão, passa apertado no meio de todo mundo daquela multidão e encosta na orla das vestes de Jesus. E Jesus diz para os discípulos assim: opa, parou, alguém me tocou. Mas como, mestre? Como que alguém te tocou? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas tanta gente que tem aqui, não, alguém me tocou. E era aquela mulher, e ela, naquele instante que ela toca a orla das vestes, ela é curada. Aí vamos lá para o centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum chega e fala para Jesus assim: eu não sou digno que entre na minha casa, eu não sou digno, basta uma palavra tua para que meu servo se cure. Esse homem liberou para nós, ele conversou num nível espiritual com Cristo, seria um ímpio, ele liberou para nós até hoje uma grande bênção. E se nós nos atentarmos, nós vamos entender que não existe barreiras e nem distância geográfica para que o poder de Jesus se opere nas nossas vidas. Basta uma palavra tua. Aí Jesus fala: nem todo Israel viu tamanha fé, já mediu a fé por aí. Aí também nós podemos ir lá para o exemplo do cego Bartimeu, ceguinho sentado lá. Daqui a pouco ele ouve que a caravana e Jesus está passando. Aí ele começa: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí quem está passando: fica quieto, vai atrapalhar o mestre. Aí ele aumenta o volume.
Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus o quê? É chamada a atenção de Jesus. E o que acontece? Qual é o fim? A cura. É sobre posicionamento. Então este é o primeiro cenário. Posição de quem está enfrentando o problema e quem está junto no problema. É a posição que muitos crentes esqueceram, perderam, não sabem se posicionar em meio às adversidades. Por isso que é importante nós andarmos uns com os outros, estarmos sempre próximos dos irmãos, porque quando eu estou caído, tem alguém para me levantar, porque o cair é do homem, mas Deus coloca pessoas do seu lado para ajudar a te levantar, porque este é o levantar de Deus. Amém? E aí nós entramos em um momento da palavra, em que a palavra diz que aquele homem relatou para Jesus, quando ele cai ali prostrado, ele fala assim: Jesus, eu tentei com seus discípulos, mas eles não foram capazes de curar o meu filho. Então, nós entramos aqui na falha dos discípulos. Por quê? Nesse cenário aqui nós estamos olhando quem aparentemente tinha a oportunidade e a capacidade de ajudar e resolver, solucionar. Porque é aquilo: se eu ando com os pastores e as minhas atitudes não correspondem conforme eu ando com os pastores, alguma coisa está errada em mim. O irmão vive na casa do pastor, anda com o pastor, é ministrado pelo pastor, vê as boas atitudes do pastor, mas não age como o pastor. Então tem alguma coisa errada com a pessoa, porque ela tem um bom exemplo. E Jesus, coloca o versículo 17 para mim, Marcos, por favor. E Jesus, quando ele ouve isso, ele expressa uma frustração. E lá, e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Ou seja, ele estava falando com todo mundo, tanto com os discípulos como a multidão. Até quando estarei contigo? Porque ele fala: porque eu vou para o meu Pai. Ele estava dizendo ali: até quando eu vou estar aqui presente, deixando toda esta estrutura para vocês, e vocês não estão fazendo nada? Até quando vocês vão ficar dormentes? Até quando vocês não vão despertar? Até quando? Aí ele fala aqui: até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. Pode tirar, Marcos. Então aqui demonstra mais uma vez que Jesus ele vivia combatendo, porque era recorrente a ausência de fé na palavra. É recorrente. E nós vivemos isso também. Isso está no nosso meio, está no nosso dia a dia. Acontece conosco. Se acontecia com quem anda com Jesus 24 horas, imagina com a gente. Que a gente das 24 horas dedicamos o quê? 1 minuto para Jesus? 2 horas na semana? Às vezes nada. E essa falta de fé foi o quê? Foi a barreira que impediu os discípulos de fazerem o serviço do bom cristão, do bom servo. Foi a falta de fé. Nem tanto eles ficaram perplexos e falaram na intimidade com Jesus, quando estiveram a sós com Cristo, falou: Jesus, por que nós não conseguimos curá-lo? Aí Jesus diz assim: por causa da vossa pouca fé. É uma outra tradução, vossa pouca fé. Mas aí Jesus diz assim: mas se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, depois se vocês quiserem aqui, o pastor sempre tem um grãozinho de mostarda. Ou seja, imagina só, Jesus falou se eles tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda. Ou seja, que fé que esses discípulos tinham naquele momento?
Se o grão de mostarda eu estou vendo aqui, ó, quem usa óculos para perto e tira o óculos não enxerga. Gente, meu Deus, Jesus ele está nivelando para -1, não está nem em 0 a fé dos caras. O que é isso? E então, nós primeiramente nos deparamos então num cenário onde existe uma pessoa em desespero, mas nós entramos em um cenário. E agora, quem está nesse cenário? Fala aí para o seu irmão, quem está nesse cenário? Agora nós entramos em um momento em que nós estamos inseridos nesse cenário. O espelho está na nossa frente agora. O que acontece aqui? É para quem está pregando a palavra aqui, é para quem está no louvor, é para quem está ocupando cada banco na igreja, é para quem está em casa, é para quem trabalha na obra, é para quem oferta o seu tempo na obra, é para todas aquelas pessoas que se julgam servos e cristãos. Agora chegou o momento do confronto em nós. Por quê? Porque agora nós estamos no cenário olhando o problema. E o que nós estamos produzindo perante Deus? Nós estamos reagindo conforme o nosso eu, a minha opinião, a minha experiência de vida, o meu achismo, ou porque eu vi uma situação parecida, ou eu estou agindo de uma maneira prudente, sensata, à luz da palavra, com uma palavra de vida e de vida em abundância, que é firmada apenas em Deus. Como que eu me encontro nessa situação? Como que eu estou reagindo a uma situação igual aquele pai estava sofrendo? O que eu tenho dentro de mim para ofertar para aquele homem, e como eu reagiria àquela situação, e o que eu, como servo do Senhor, entregaria para ele? O que você tem dentro de você? Será que realmente está adiantando você estar sentado nesta cadeira? Ou está entrando no ouvido e saindo pelo outro? O que você está fazendo na casa do Senhor? Já parou para se perguntar? Qual a mensagem? Qual é a mensagem? Você tem uma visão limitada? Você tem uma visão de acordo com o seu convencimento? Ah, irmão, é uma pena. Coitado do seu ente querido, ele está com Alzheimer, né? Que tristeza, irmão. Só lamento para você. Mas sabe o que é mais importante? O tempo que você viveu com essa pessoa, o filho bom que você foi. Porque infelizmente para ele agora nem as lembranças restam mais, mas você vai ter as boas lembranças. Agora, meu irmão, o consolo que eu tenho para você é que você foi um bom filho. O consolo que eu tenho para você é que existe também um tempinho de Deus. Aí a pessoa já aproveita e joga nessa água de batata aí Deus dentro, nessa água de salsicha que não serve para nada. Aí fala assim, a pessoa está dentro da igreja, tá? E ao invés dela pegar a palavra e ofertar para a pessoa algo para levantar a fé da pessoa, não, ela termina de matar. Aí ela fala assim, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. E aí só aguarda Jesus chamar, deixa chegar a senha, suporta o processo.
Mas aí, se eu tenho uma visão de fé, não aceite isso, meu irmão. Para a medicina não há cura. Para a medicina chegou o limite. Para a medicina está desenganado. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que pode reverter este quadro, em nome de Jesus. Amém? Irmão, é o seguinte: nós vamos agora agir em fé. Aí o irmão fala: mas eu não tenho fé. Não se preocupe, eu tenho fé para mim e para você sobrando. Vamos para cima desse problema. O não a gente tem. Vamos fazer igual o rei Ezequias. O não ele tinha. E vamos buscar em Deus a reversão. Porque o que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível. Vamos reunir a igreja. Vamos orar incessantemente. Por quê? Porque se Deus der o não, amém, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas e se Ele der o sim? Aquele que crê e busca será recompensado. Há um fortalecimento. Enquanto a minha sogra, minha maravilhosa sogra aqui, eu a amo, enquanto ela esteve enferma, todos nós sem cessar oramos. Era aqui no altar, era fora do altar, era em casa, era perto dela, em todos os instantes. Teve um dia que eu comecei a orar com ela, ela estava deitada na cama e ela estava conversando comigo. Eu falei: vamos orar? Porque ela era minha parceirona de oração. Aí ela falou: vamos, meu filho. E aí ela deitadinha ali na cama, ela estava lá em casa, né? Aí eu abracei a mão dela, assim, o braço dela, e fiquei aqui. E a Carol, aí quando nós terminamos a oração, a Carol falou: já terminaram de orar? Falei: já. Vamos comer alguma coisa? Vamos. É que vocês ficaram 2 horas orando. Eu falei: o quê? 2 horas orando. E nós estávamos clamando pelo quê? Pela cura. Mas o Senhor entendeu que a cura dela seria de uma outra forma. Ela foi curada no seguinte sentido: ela não vai sentir mais as mazelas desse mundo. Então ela está com o Senhor hoje. Amém? Então nós temos que nos posicionar simplesmente desta maneira. Essa visão de fé nos demonstra a luta espiritual que nós temos que batalhar. Não podemos aceitar. Que Bíblia que os irmãos estão lendo? Cadê o espírito aguerrido? Deus, Ele é a própria guerra. Ah, vão abominar esse pastor. Deus é a própria guerra. Deus é a própria guerra. E eu provo isso. Quem é este incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Se não é, então Deus é a própria guerra. Assim disse Davi. Assim diz Davi na palavra. Quando Golias estava confrontando o povo de Deus, e Davi foi além do alcance também a sua visão, porque foi uma visão espiritual. Aí você diz: como que não existe essa batalha? Como que nós estamos constantemente lutando contra principados e potestades? É guerra. É guerra constante. Quem tem um mínimo de visão espiritual enxerga que é guerra. É só você olhar o noticiário hoje. É guerra. É guerra. E ali, como que Davi, um pastorzinho de ovelhas, com uma funda e 5 pedrinhas, e ele acerta uma pedra bem na fenda onde deveria acertar, o único lugar que dava para acertar e derrotar o gigante. Se não é Deus, que é a própria guerra. Amém? É sobre isso. É como nós estamos nos posicionando. Está com câncer? Não vamos aceitar. Está com Alzheimer? Não vamos aceitar. Está com isso, está com aquilo? Não importa, nós não vamos aceitar.
porque nós vamos levar para alguém que pode todas as coisas, e o nome dele é Jesus. E o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos fala, está gritando aqui para nós: e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação de entendimento. Se você não passar por uma transformação de entendimento, você vai continuar produzindo água de batata. Você vai continuar produzindo, sabe o que? O seu logismo, a sua lógica, o seu consentimento sobre as coisas, a sua concepção sobre as coisas, o seu achismo. E quem vive pela fé não acha nada, é o que Deus acha através de nós, é o que Jesus acha sobre nós. E olha, mais uma vez vou dizer, não estou falando aqui sobre a cura ou não, quando nós nos posicionamos, esse não é o tema da mensagem, mas para não ampliarem aquilo que eu estou dizendo, a questão é a seguinte: se Deus der a cura, Ele é suficiente. Se Ele não der a cura, Ele continua sendo suficiente. Ou seja, Ele é Deus dando cura, Ele continua sendo Deus não dando cura. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, e a palavra diz isso. Ele sabe o que é melhor para nós, mas o nosso papel é batalhar. O nosso papel é parar de dizer assim: é a lógica, é óbvio, errar o diagnóstico. Os médicos erraram o diagnóstico. Aí você não está aceitando a paternidade de Deus na sua vida. Deus está fazendo, sabe por quê? Porque a palavra diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você está em pé aqui hoje, se você foi curado, é porque Deus quis. Deus admitiu, e Deus colocou o dedinho dele lá, ó. Não, ainda não. Ainda tem propósito, ainda tem mistério. Ainda você tem que se posicionar com Deus como você deve se posicionar, e está fingindo de bobo, está bancando a egípcia. A pessoa está bancando a egípcia, ó, finge que não é com ela, mas é com você sim, viu, meu irmão? Não se preocupa não, vou deixar o chicote de Deus arder no seu lombo, pra você aprender. Amém? Então nós estamos nos tornando, sabe o que? Limitadores do poder de Deus. Nós estamos aqui, nós estamos no berço da igreja, mas a fé está esfriando. Jesus falou: a fé de muitos se esfriaria. Só que nós estamos aqui para abrasar a fé dos irmãos. Se o irmão nos desperta com a palavra, vai despertar com o abrasar da unidade da igreja, vai despertar com uma palavra forte que vem do trono. E então nós estamos igual pedra de gelo. A gente enxerga muitos irmãos igual pedra de gelo. Eu já passei por isso, e olha, eu sou uma pessoa avivada. Os pastores, eles me chamam às vezes de bola de fogo. Pastor, bola de fogo, hoje vai descer fogo? Vai descer fogo. Eles brincam comigo, né? Desde lá de trás, né? Muitos anos atrás, bola de fogo, chegou. Bola de fogo. Então, sabe por quê? Porque nós estamos também nos conformando com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos sentindo, né? Nós não estamos mais ofertando uma palavra de fé, nós não estamos mais combatendo,
porque está confortável aqui. Nós não estamos mais repreendendo no nome de Jesus. Temos que restaurar as velhas tradições, né, pastor? O pastor falou isso na casa de Obed-edom. Devemos, não só temos, nós temos que, não, nós temos de, que é obrigação. Devemos restaurar as boas e antigas práticas em Deus, as antigas tradições que deixavam os homens em pé. Não reagimos mais. Ei, o Evangelho de Jesus representa boas novas, isso que significa a palavra Evangelho. O Evangelho de Jesus é transformação de vida diária. Transformai-vos os vossos pensamentos. Aqui diz a palavra que nós lemos aqui agora há pouco, para a gente transformar aquilo que a gente tem como consciência. Mas para muitos virou um livrinho de história. A história é bonita, hein? Puxa, se você ler como um livro de história, realmente, olha, melhor que muitos manuais por aí. Mas quando você lê com o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo que nos conduz, essa história se torna uma realidade, e essa realidade se torna em transformação nas nossas vidas. Jesus não está morto. Para de tratar Jesus como morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ainda faz grandes milagres em nosso meio. Jesus, Ele é o maior milagre. Jesus ainda cura, Ele reverte as situações, Ele transforma a pessoa que está com Alzheimer em uma pessoa curada mentalmente. Ele tira a pessoa de um leito de câncer e coloca sobre pés firmes. Ele tira uma pessoa em coma e coloca ela vivendo naturalmente, normalmente a sua vida. Jesus, Ele pega um moribundo, uma pessoa que está ali à beira da morte, desenganada. Tem mais, chama toda a família, vamos despedir, vamos dar tchau, vamos dar adeus, é o último minuto, e Jesus vem e fala: agora não, o meu decreto é de vida e não de morte, assim diz o Senhor. É sobre isso. Médico dos médicos, advogado dos advogados, Senhor dos senhores, Reis dos reis. E você achando que esse probleminha não vai ser solucionado? Continua limitando então o poder de Deus. Isso serve muito para mim também, que passei por um estreito por esses dias. E não é porque eu sou um pastor que eu também às vezes não tropeço e caio. Mas quando eu recuperei e percebi o quanto o meu Deus é grande, o quanto eu sou pequeno, eu falei: não existe possível para Deus. Amanhã Ele inverte a situação e eu vou estar em outro patamar. E isso me trouxe sustento. Por quê? Porque me fez retomar a memória daquilo que eu já vivi. Me fez retomar a memória daquilo que eu tenho como depósito para com Deus. E no momento certo Ele vai abrir esse depósito. Assim falou o Senhor comigo na terça-feira passada, não esta, retrasada, né? Que fala? Retrasada. Aqui eu entreguei as minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas dívidas, os meus tremores e temores. E assim a profeta, a pastora Karen, que estava aqui, bradou, ajoelhou aqui onde eu estava ajoelhado, pediu para que eu estivesse aqui, e ela foi usada tremendamente como instrumento na minha vida. E o interessante, meus irmãos, que eu escutava duas vozes, uma se sobrepunha à outra.
A pastora Karen estava sendo usada como instrumento e eu ouvia uma voz poderosa, era uma voz muito forte, mas muito forte. Eu ouvia perfeitamente a voz da pastora Karen, mas concomitante a ela, eu ouvia uma voz que sobrepunha dela com uma força e um poder que era indescritível. Não tem, eu acho que é aquilo, a voz de muitas águas. Por quê? Porque me veio um choro, algo tão forte, porque o Espírito Santo, Deus está se manifestando em nosso meio, e nós temos que estar sensíveis a isso. E quando nós nos entregamos de verdade, aquilo veio, e isso está trabalhando em mim. Eu tenho conversado bastante com a pastora Karen, e isso tem trabalhado em mim constantemente. E isso assim, aquilo ali para mim ficou marcado, sabe por quê? Porque o que foi revelado ali, muitas das coisas que foram reveladas, nem a pastora Karen sabia. Muitas coisas que foram reveladas ao meu coração, nem eu me lembrava. E aquela voz de muitas águas, como diz a palavra, aquela voz está ainda dentro de mim, girando, e aqui passando, e indo até o meu coração, voltando. Embora o Pedro, o apóstolo Pedro desmaiado está querendo voltar, mas aí o Pedro avivado está em pé, e o Pedro desmaiado, aí aquela voz vem e levanta o Pedro desmaiado, e aí o Pedro avivado está de pé. Então há em nosso meio o poder de Deus. Você pode até não acreditar, mas se você olhar para a sua vida, você vai saber que você é um milagre de Deus aqui, que está vivinho em pé. Porque algum tempinho atrás você poderia estar já, você ter passado dessa para melhor, ou pior. Amém? E eu quero contar um testemunho rápido aqui. O ano passado, seu Ruse Feitosa foi internado. E quando porque eu acompanhei tudo, então eu sou aquele cara que está em tudo. Vou lá, eu vou no médico, eu quero saber, eu quero ver os exames, eu quero estar lá, eu quero olhar, porque a gente tem que estar nesse momento dando suporte. Se ele está no cativeiro, eu estou lá com ele, no cativeiro junto com ele, vamos curtir. Aí eu tiro umas ondas dele, né, para ele animar. Que eu falo assim, corre, não vai correr, hein? E ele andando devagarzinho. Não vai correr, e ele andando devagarzinho. Ele vai, para de brincar comigo, né? Mas ele leva na boa. E aí chegamos na cardiologista, uma ótima médica, já é médica dele. Aí ela começou a fazer os exames clínicos nele, olhando a situação dele. Ela falou: o senhor vai sair daqui internado. Eu falei: meu Deus do céu, o senhor não vai sair daqui sem internação, é daqui para o hospital como assim urgente, urgentíssimo. E dali eu e ele, liguei para a Carol, falei: estou indo para o hospital, nem sei que hora eu vou voltar, depois você leva uma comida lá para mim. Aí chegamos lá, colocaram sonda nele, atenderam ele, já foi para o raio-x. Quando foi para o raio-x, o primeiro raio-x, eu corri para lá. E como eu sou uma pessoa que faço amizade fácil, como diz, o chapeiro ficou meu amigo. Aí eu falei: ô chapa, deixa eu tirar uma foto dele, porque a gente sabe que o hospital público não deixa a gente tirar nada aqui, né? Então vai no sigilo aí, irmão. Eu falei: beleza, e tirei uma foto. Beleza, eu não entendo nada de raio-x e deixei rolar. Aí foi medicado, tal, passado o outro dia, aí nós ficamos lá até mais tarde com ele. No outro dia eu voltei no hospital, fiquei lá com ele. Aí veio a cardiologista do hospital, saiu da Santa Casa, veio lá para falar com ele. Falou: olha, vamos tirar outro raio-x. Aí foi lá para tirar outro raio-x. Não, antes dela chegar, pediram para tirar outro raio-x, depois da medicação. Eu fui lá mais uma vez, fiz amizade com o novo chapeiro que estava lá. Ô chapa, posso tirar? Porque é uma situação delicada, eu preciso estar em contato com a médica, que é a médica dele, ela não vai vir aqui. Pode sim. Tirei mais uma foto.
Aí ele falou para mim: rapaz, tá vendo isso aqui? Eu falei: isso aqui esse é o coração dele, tá super inchado. Não tá inchado, tá super inchado. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: bom, se inchou, desincha, né? Deus é bom. Aí fui falar com ele. Aí eu falei: bicho, coração. Aí ele ficou meio assustado assim, estava indo receber efeito de remédio, ficou um pouco assustado. Aí chegou a cardiologista, eu fui em cima dela. Ela falou: ele tem que andar devagar, o coração dele está bombeando bem pouquinho sangue para o corpo. Esse coração inchado não tem reversão. Normalmente o coração, quando incha, não regressa mais. Aí eu falei: ai meu Deus, e agora? Tudo bem. Aí ele ficou mais um período, os pés foram desinchando, o corpo foi desinchando, porque ele estava com excesso de líquido também e tal. E aí deram alta para ele. Nessa alta nós esperamos mais um dia e voltamos na médica. Quando a médica nos recebeu, ela falou: o que o senhor Antônio está fazendo aqui na minha frente? O senhor Antônio tinha que estar internado, eu não liberei ainda. Ele: não, mas eu estou bem, não sei o que. Não, mas o senhor está com o coração inchado, o senhor não entendeu. O senhor pode, até qualquer momento, o senhor pode ter uma falência de coração. Aí ela falou: vamos fazer o seguinte. Pegou o telefone, ligou perto de um laboratório. Ela ligou para a médica que é amiga dela e falou: olha, eu preciso de um exame de coração urgente. Aí eu vou ver se o senhor vai continuar internado ou não. Então qualquer coisa o senhor vai ter que retornar para lá. Beleza. Liguei para a Carol. Falei: Carol, está acontecendo isso. Ela: vou para o joelho, vou para a oração. E todo esse tempo a família toda, todos os pastores que são filhos, genros, né, tal, estávamos em comunhão, orando incessantemente. Aí chegamos no hospital. Fui eu e ele. Aí eu falei: eu chamo ele de gaúcho, né? Ele é cearense, eu chamo ele de gaúcho. Ele é gaúcho. Nós vamos andando ou você quer que eu pegue o carro e dou a volta, dou o balão aí no quarteirão? Ele falou: eu vou andando. Falei: então tá, certeza? Vamos. Aí vamos lá, mas tem que ir rápido, cara. A médica vai estar lá esperando a gente. Tô indo, calma. Aí fomos lá. Aí 3 dias depois nós chegamos. Aí nós chegamos lá. Quando nós chegamos na rampa do negócio, eu já corri, peguei uma cadeira de roda, já coloquei ele lá. Já o estado psicológico dominando o corpo. É muita dor. Será que eu passo dessa? E a gente tem que ter um bom ânimo de passar com a pessoa, né? Calma. Deus é contigo, Jesus é contigo, calma. Aí chegamos lá. E aí: nossa, essa mulher não vem. Porque a pessoa fica ansiosa, é natural. Aí o que aconteceu? Veio a hora do exame. Eu falei: meu pai. Aí eu já trêmulo. Já tinha, pra você ter ideia, o negócio foi tão intenso que na volta, que eu vou voltar, tá? Na volta, nós não sabemos onde nós enfiamos os cartões dele, carteira, tudo, mas depois eu conto esse desfecho. Aí, beleza. Chegou a mulher, colocamos ele em cima da maca, com todo cuidado. Ela começou a fazer ultrassom. Ela falou: qual que é o problema do senhor mesmo? Falou: então, é coração inchado, já tem as radiografias, tal, assim assado. Ela falou: pois é, o senhor não tem coração inchado coisa nenhuma, o senhor tem um coração de um menino de 18 anos de idade. Eu: glória a Deus. Falei: graças a Deus. Esse coração está batendo aqui, ó. Aí pensou o homem que se animou. O cara que entrou na cadeira de roda saiu andando, ó, passos largos. Eu falei: cara, me espera aí, agora eu que você tem que me esperar. E o cara chegou na doutora. Aí volta a carteira. Minha carteira. Falei: vamos lá ver no carro. Quando eu vi, ele já estava lá na porta do carro, atravessou a rua. Falei: meu Deus do céu, ficou doido. Aí chegamos na frente da doutora. Trouxemos ele guardou a carteira aqui no bolso da Polo, que não está acostumado a guardar. Isso se chama memória neuromuscular, viu, meus irmãos? Quando você tem algo para guardar, guarde sempre no mesmo lugar. Ou tem a disciplina de saber que você guardou aqui, você volta e guarda aqui e faz diferente de vez em quando para você não esquecer. Você colocar no lugar onde não é o lugar da coisa, você vai perder. Aí é aquele negócio, e não vai ficar pulando São Longuinho, hein?
Faz favor, hein? Está repreendido em nome de Jesus isso aí, hein? Isso não existe. Aí, a doutora: então, senhor Antônio, vamos ver o seu exame. Senhor Antônio, eu não tenho mais nada para falar para o senhor, não. O senhor não tem nada no seu coração, pode ir embora daqui. Foi desse jeito. O final com a América foi desse jeito. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para a irmã que estava de joelho. Falei: irmã, está orando ainda? Ai, eu acabei de orar com a honra e glória do Senhor. Falei: então glorifica mais a Deus, que o homem está com o coração de um menino de 18 anos. Aí eu falei assim: pastor, você tem prova disso? Aí a irmã chorou e eu chorei do outro lado. Por quê? Porque a gente não quer que quem a gente ama parta, né? A gente ama os nossos pais, sogros, sogra, a gente não quer. Lógico, todo mundo vai ser recolhido um dia, mas não agora, né? Aí eu preparei um negócio para os irmãos. Coloca aí para mim na tela, apaga a luz, por favor. Para não dizer que não tem prova material de tudo, está aqui. Eu trouxe. Aqui, meus irmãos, nesse slide aqui, estão vendo essa ponta aqui? Aí tem uma ponta aqui também, ó. Certo? Esse aqui é o coração inchado, que eu tirei a foto. E esse aqui, nós pegamos a foto de um coração normal para comparar. É esse aqui, ó. Olha só, bem pequenininho aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, da espinha dorsal nem aparece aqui na imagem. E lá não, lá, ó, tem uma curva, tal, é o coração inchado. E aí, no exame, que é o exame de ultrassom, esse aqui é um outro, tá, meus irmãos? Para ver o que é o normal, o que é o alterado. Estava igual esse aqui. Igualzinho. E ele não deixou mentir, porque ele está aqui, ó, para contar a história. Amém? Pode acender a luz aí. Amém? E aí, o que acontece agora? Nós entramos no terceiro cenário. Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, mas ele resolve. Ele vem e diz: traga até mim. Quando o menino chega até Cristo, o demônio joga ele no chão. Jesus repreende aquele espírito imundo e o menino ficou são, ficou curado naquela hora. Então, o que prova que onde há fé, há o poder de Deus se manifestando. Então, se o ambiente não tiver fé, não há poder de Deus se manifestando. É aquilo, do tamanho de um grãozinho de mostarda, basta isso. Mas eu quero ter mais que isso. Amém? E Jesus, ele fala que aquela casta não é de uma maneira simples, tem que ter jejum e oração. Ou seja, não é de qualquer maneira que nós vamos enfrentar a batalha espiritual na nossa vida. Se você acha que jejum e oração é um mero deleite, você está enganado, porque jejum e oração na vida do crente é uma questão de sobrevivência. Não há sobrevivência espiritual se não há jejum e oração. Leve a sério. E aí então nós entendemos agora, através de quem chega no cenário e resolve, e deixou toda essa bagagem para a gente resolver. Porque Jesus, ele fala na palavra que maiores milagres nós faremos. A palavra é essa aqui, quer ver? Aqui. João 14:12, coloca para mim aí, Marcos. E eu já vou encerrando. João 14:12. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas,
porque eu vou para o meu Pai. Nós somos um alonga-manos do Senhor, ou seja, um braço alongado de Deus. Nós somos aqueles que em unidade de igreja, fazemos obras maiores, mas não maiores que as de Cristo. Nunca seremos maiores do que Ele, nunca, não é competição. Pelo contrário, a extensão das obras do ID do Senhor estará sobre nós, para que nós possamos arrebanhar mais pessoas, levar uma obra de fé para as pessoas, para que nós possamos levar, sabe o que? A boa nova do Senhor para as pessoas. Amém? E Jesus, Ele nos convida hoje, sabe para quê? Para que nós venhamos crer no poder dEle, no poder dEle que é vivo, eficaz e eterno. Para de achar, na minha concepção, não, o que Deus acha. Para de ser religioso com seu achismo. Não seja só um frequentador da obra. Faça diferente. Chame Jesus para a sua guerra. Apresente para Ele, porque Ele é o verdadeiro guerreiro aprovado. É Ele que vai trazer uma solução para a tua guerra. Aprenda a lançar palavras de profecia. Profetiza na vida do cura, profetiza a vitória, profetiza que a pessoa vai se levantar. Começa a repreender em nome de Jesus. Começa a fazer diferente. Faça diferente. Muda o parâmetro, transforma a sua consciência. Desenvolva uma fé viva e crescente. É o primeiro princípio, é esse. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça bastante a palavra de Deus. Desenvolva essa fé viva e crescente. Sabe por quê? Porque o Senhor é poderoso para realizar grandes milagres através das nossas vidas. Jesus, Ele quer usar instrumentos afiados e não cegos. Pratique jejum e oração. Confie no poder de Jesus. Independente do não, continue confiando. Às vezes Deus te deu o não, mas no processo que você combateu o não através do nome de Jesus, você se fortaleceu para os demais processos da sua vida. Eu tive o não, mas quando vier o sim, eu vou saber administrar. Vai vir outras estruturas para eu enfrentar, eu vou ter uma estrutura espiritual diferente. E para finalizar, Paulo, em seus instantes finais, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele combateu o bom combate. Paulo foi chicote quando precisou, foi vidraça quando foi necessário, foi açoitado, mas também produziu a palavra. Paulo passou diversas coisas e morreu convicto que Jesus era o seu Senhor. E em nome de Jesus, Paulo fez grandes milagres, prodígios e maravilhas. Paulo, a espinha dorsal do Evangelho, que difundiu grandemente junto com os demais discípulos a palavra. E Paulo, no final, nos instantes finais, quando seu algoz ia decapitá-lo, ele diz: combati o bom combate. E naquele momento ele encerrou a carreira dele nesta terra, e ele guardou a fé, porque onde ele está não precisa mais dela. E então, se ele guardou, vamos achar onde ele guardou, para que nós tenhamos a mesma fé de Paulo. Que Jesus abençoe grandemente, e que você tenha uma espada de luz na sua boca, não uma língua fraudulenta, uma língua que fala besteira, bobeira, e que não tem nexo com as coisas de Deus. Abra a sua boca para falar as coisas de Deus, para profetizar. Tem gente falando: eu vou mandar o diabo, até o diabo está fazendo serviço para a pessoa, mas ela não é capaz de dizer: em nome de Jesus essa situação vai mudar.
E é assim que tem que ser, assim que nós devemos fazer.